Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Band Eleições. Hoje nós vamos responder algumas dúvidas que os eleitores costumam ter em relação a esse período eleitoral, o que se pode, o que não se pode fazer e até mesmo para monitorar o que os candidatos estão fazendo, o que os candidatos podem e não podem fazer nesse processo eleitoral deste ano de 2020. Comigo mais uma vez a Rose Guglielminetti. Boa noite, Rose. Boa noite, Marcos. Boa noite a todos. E o nosso convidado hoje é o Dr. Arthur Rolo. Ele que é advogado, especialista em direito eleitoral. Boa noite, doutor. Boa noite, Marcos. Boa noite, Rose. É um prazer estar aqui com vocês. Rose, pode fazer a primeira pergunta. Boa noite, doutor. Bom, a gente viu nas eleições de 2018 o uso muito grande da internet com o impulsionamento de propaganda e até das fake news, mas as fake news eu quero tratar no segundo momento. E a gente está vendo, inclusive, nos tribunais, um processo contra o próprio presidente da República por conta das fake news. Só que, em relação ao impulsionamento de propaganda, mesmo proibido, e com a Covid e essa história de não se conseguir fazer a campanha corpo a corpo, a internet vai ser o espaço que os candidatos vão utilizar para fazer propaganda eleitoral. Como trabalhar, por que os tribunais não conseguem fazer uma fiscalização adequada para impedir essa disseminação ou esse impulsionamento das propagandas eleitorais que são compradas de forma ilegal? Rose, quando teve o surgimento da internet, eu lembro, logo no comecinho, que ela já estava atrapalhando o processo eleitoral, porque o povo hospedava site fora do Brasil para ficar xingando candidatos aqui dentro do Brasil. Esse expediente é realizado até hoje. Eu tenho visto, recebi ontem de um candidato a prefeito aqui de São Paulo, mensagens disparadas em grupos de WhatsApp que configuram disparo em massa, que é vedado pela legislação eleitoral, remetendo para esses sites no exterior, degradando a imagem do candidato. O que a gente percebe é que tudo que é disparado via WhatsApp é bastante complicado da justiça eleitoral atuar. E como é que a gente não consegue ou demora para chegar nas pessoas? A gente tem, como você disse, um processo das eleições de 2018 que tramita ainda no Tribunal Superior Eleitoral, porque isso depende aí muitas vezes até de cooperação internacional e de cooperação dessas empresas que muitas vezes não existe. E essas mensagens de WhatsApp, esses disparos em massa, eles não são feitos para beneficiar um determinado candidato, são feitos para desconstruir, para prejudicar a imagem de outros candidatos. Então, vamos ver, eu inclusive vou marcar uma reunião aqui com o presidente do TRE de São Paulo para a gente discutir esse tema, porque é um tema de intervenção, sim, da Polícia Federal e que essas mensagens, elas têm todo o poder de desconstruir a imagem do candidato. Mas, aproveitando que a gente está num meio de comunicação importante, a gente tem que dizer para as pessoas não saírem compartilhando esses conteúdos bombásticos, principalmente quando são anônimos, são apócrifos. Isso só viraliza porque a pessoa, quando recebe, acaba disparando, mas o responsável ali não está identificado. Quando você compartilha, você passa a ser responsável pelo crime e pelo ilícito eleitoral também. A pessoa pode arcar na justiça, né? Desculpa, Rose. A pessoa pode arcar na justiça com esse compartilhamento. Com certeza. E, por exemplo, em relação a grupos de WhatsApp, quem é administrador de grupo de WhatsApp não modera mensagens xingando candidatos, ofendendo candidatos, pode ser responsabilizado também. Então, as eleições terminam. Eu tenho o processo ainda das eleições de 2016 que continua. Então, processos criminais, ações de indenização. Então, tem gente que acha que está imune em grupo de WhatsApp, não está, não. E, normalmente, aquele que dá o disparo inicial não consegue ser identificado, é difícil de identificar. Mas aquele que compartilha, a gente chega
responsabiliza, criminaliza e exige o pagamento de indenização. A penalidade, qual o valor da indenização? Eu sei que o valor é o juiz que especifica, né? Mas pela lei, qual que seria o valor da indenização e a penalidade? Principalmente para o administrador aí do grupo. Tem questões criminais, dependendo do volume, chega-se a indenizações da ordem de R$50 mil. Mas não é só a indenização. Tem que contratar advogado, tem que ir no fórum. Quando fizer alguma pesquisa no nome da pessoa, vai saber que aquela pessoa tem um processo contra si. Então, acaba tendo outras implicações correlatas. Pode falar, Rosa. Não, pode você. A gente está falando sobre troca de mensagens, né? Aqueles aplicativos de troca de mensagens, como o WhatsApp. E no caso das redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, tem a questão do impulsionamento. Também isso é vedado ao eleitor ou não? Eu tenho uma simpatia por tal candidato, eu posso impulsionar essas publicações para ajudá-lo, para difundir essa mensagem, para divulgar mais essa mensagem dele? Marcos, a única propaganda eleitoral paga possível na internet é aquela realizada mediante impulsionamento dos provedores de aplicação, por exemplo, Facebook. Só que este impulsionamento só pode ser feito por partido, coligação e candidato. Se a mãe do candidato quiser impulsionar uma propaganda eleitoral do filho, não pode. Se a irmã do candidato quiser impulsionar uma propaganda eleitoral do irmão, não pode. E também um candidato não pode impulsionar propaganda negativa do outro. É só positiva, realizada pelo candidato, partido ou coligação. E o eleitor que fizer um impulsionamento indevido, às vezes inadvertidamente, ele vai ser multado e a multa é pesada. Eu acho que essa multa aí, pelo que eu lembro de cabeça, é em torno aí de R$50 mil. Essas multas da internet, no geral, são multas pesadas pela repercussão que elas causam. Então, só para a gente deixar claro aqui para o telespectador, o que vai poder, vamos supor que logo começa, a partir do dia 27, começa a propaganda para os candidatos. Aí, aquilo que eles colocarem na internet, eles podem colocar um vídeo. Por exemplo, o candidato a prefeito gravou um vídeo, ele vai poder colocar. O que não pode é compartilhar, é isso? Não. Rose, não pode impulsionar. Compartilhar eu posso. Eu posso compartilhar. Eu tenho um conteúdo do candidato da minha preferência, quando eu compartilho, eu exerço a minha liberdade de expressão, eu exerço o meu direito de apoiar os candidatos da minha preferência. O que eu não posso é impulsionar, ou seja, pagar ao Facebook para ele abranger um número de pessoas além daqueles meus amigos da minha rede. Agora, doutor, uma outra questão ainda ligada à internet, que eu acho que a grande estrela já foi a internet nas últimas eleições e vai continuar sendo neste ano, o Boulos, que é o candidato aí em São Paulo, ele acabou sendo posicionado muito bem numa pesquisa que surpreendeu até a própria campanha. E por causa disso, ele acabou sendo detonado nas redes sociais, colocando Boulos mais invasor de terras. E foi montada uma equipe para poder tentar desconstruir essa mensagem negativa em relação a ele, porque começou a sair um monte de mensagem negativa. Os candidatos terão que ter uma equipe para poder fazer essa fiscalização dessa propaganda que, como o senhor bem colocou, que o compartilhamento ele é usado mais para desconstruir e acabar com toda a imagem desse candidato. E os advogados também estão tendo que montar bancas específicas com advogados que entendam muito bem dessa questão eleitoral, porque antes a gente tinha os advogados nas campanhas eleitorais para discutir a questão da lei, os mandados de segurança, a fiscalização dos programas de TV, mas hoje eu acho que o serviço aumentou, né? Então, Rose, o grande problema é o tamanho do cobertor, né? O custo. É óbvio que todas as campanhas vão querer somar um advogado especialista em direito eleitoral com um advogado especialista em direito digital. Em campanhas maiores, para governador, para presidente da República, isso acontece.
tem um advogado especialista em direito eleitoral, tem um advogado trabalhando também especialista em direito digital. Quando eu falo um advogado, é uma banca, tá? Tem 10 atrás do advogado eleitoral e mais 10 atrás do advogado do direito digital. E tem a parte do monitoramento das redes, né? Hoje, o que a gente percebe? A gente percebe, mediante softwares que rastreiam a internet, que determinados influenciadores começam o compartilhamento de mensagens e depois isso viraliza. Então, não tem como a gente ir nas pontas, né? É um gráfico bem interessante, Rose. É um gráfico de bolas, aí as bolas maiores são os influenciadores e aí eles irradiam para vários lugares. Então, a gente não vai pegar as pontas, a gente vai pegar esses irradiadores, a gente vai em cima desses influenciadores digitais que a gente chama, e aí a gente responsabiliza. Mas, só para que se tenha uma ideia, estão estimando aí os candidatos a prefeito de São Paulo que só em matéria de internet tenha-se aí por volta de 300 representações. Hoje eu já tenho umas 5 para preparar aqui, então eu já vou ter só mais 295 pela frente. Agora, o problema, doutor Arthur, é que mesmo que vocês entrem na justiça, o estrago, a imagem do candidato já foi feita e você não tem como mudar isso, né? Por isso que tem candidato falando, o candidato desidrata. É óbvio que o candidato vai desidratar. Se todo mundo focar o canhão no candidato e ficar falando mal, é aquele método de Goebbels, né? Que uma mentira repetida muitas vezes acaba virando uma verdade. Aquela pessoa que vai votar naquele candidato acaba sendo convencida pelo cansaço de aquele candidato não é uma boa pessoa. Agora, olha que coisa interessante, Rose. Você falou do candidato Boulos, mas vamos falar de um outro candidato a prefeito de São Paulo, o candidato Russomano. Então, usando questões referentes a ele, que seriam, se fossem verdadeiras, de 30 anos atrás, né? Tem uma teoria já consolidada no direito brasileiro e também no direito estrangeiro, que é a teoria do direito ao esquecimento, né? Coisas de 30 anos atrás, será que interessam? E a gente pode transpor isso, eu estou falando de São Paulo, mas a gente pode transpor isso para qualquer outra cidade. Será que é alguma coisa que o sujeito cometeu há 30 anos atrás, será que precisa ser trazido para a campanha agora, ou pode ser trazido para a campanha agora? O entendimento que predomina no Superior Tribunal de Justiça é que não, que esses fatos de 30 anos atrás não interessam sequer para as pessoas públicas. A gente está apresentando hoje o Band Eleições, recebendo o doutor Arthur Rolo, ele que é advogado, especialista em direito eleitoral. Vamos agora para um rápido intervalo. Na volta a gente vai falar um pouco mais ainda sobre a internet, né? Sobre o que pode e o que não pode ser feito na internet, principalmente porque essa campanha eleitoral deve ser muito ativa nas redes sociais, até mesmo por causa da pandemia, e outras questões também referentes a esse processo eleitoral do ano de 2020. Não saia daí, a gente volta já já. Estamos de volta com o Band Eleições, hoje recebendo o doutor Arthur Rolo, ele que é advogado especialista em direito eleitoral. Doutor, a gente falou bastante no primeiro bloco, né, sobre as questões referentes à internet, a gente vai voltar a falar sobre esse assunto, só que tem também muitas dúvidas referentes à campanha presencial. Por exemplo, como fica até mesmo com essa questão da pandemia do coronavírus? Carreatas, comícios, as passeatas também, elas estão liberadas? Como deve ser o comportamento dos candidatos, principalmente pensando também nessa questão do distanciamento social, do uso de máscara? E aí depois tem uma outra pergunta falando em uso de máscara, que até foi uma pessoa que me fez essa pergunta outro dia, eu não lembro quem foi, mas é uma pergunta muito interessante, que é, na hora de votar, o sujeito ele vai poder, por exemplo, usar uma máscara do candidato para votar? Vamos lá, Marcos. São várias perguntas e várias
respostas. Primeiro, a emenda constitucional 107, já antevendo que principalmente juízes eleitorais iam querer restringir as formas de propaganda permitidas na lei eleitoral, ela disse o seguinte: todas as formas permitidas na legislação eleitoral vão ter que ser observadas e não podem ser restringidas. Então, carreata pode, comício pode, surpreendentemente, contrariando a emenda constitucional que adiou o processo eleitoral, alguns TREs do Brasil já falaram que não vai poder ter comício, que não vai poder ter aglomeração, mas isso viola a Constituição Federal na medida em que contraria uma emenda constitucional. Então, o TSE vai definir isso, como é que isso vai ser enfrentado. Agora, os candidatos vão ter bom senso, né? Vão ficar fazendo aglomeração de pessoas. O ideal é que façam reuniões, mas de forma segura, com um distanciamento adequado, sobretudo naquelas regiões, porque a gente tem uma disparidade muito grande entre as regiões do estado de São Paulo. Tem regiões que estão ainda com sérios problemas e tem regiões que estão com menos problemas em relação à Covid-19. O candidato precisa ter bom senso e entender que se houver, por exemplo, um comício, uma contaminação em massa no comício dele, ele vai perder voto e isso vai ter uma repercussão política catastrófica na campanha dele. Então, precisa ter cuidado. Agora, em relação à máscara, primeiro, Matos, o que vai poder acontecer? Vai poder uniformizar, aliás, não vai poder, vai ter que uniformizar o pessoal de campanha dos candidatos, partidos e coligações com máscara. Então, era permitida a uniformização com camiseta, identificando a equipe do candidato. Agora vai poder ter máscara para a equipe do candidato trabalhar. Agora, não pode distribuir máscara para o eleitor, porque isso é brinde, e a lei eleitoral veda. Agora, no dia da votação, o eleitor ele pode manifestar de forma individual e silenciosa a sua vontade. Ele pode, por exemplo, colocar aquelas praguinhas, né, na máscara e votar com as praguinhas do seu candidato. Mas aí é o famoso três vezes, né? Vai, vota e volta. Não vai poder ficar perambulando pela escola, funcionando como se fosse um outdoor ambulante ali dentro da sessão eleitoral. Tá certo. Rose. Doutor, a propaganda eleitoral, aqueles chamados santinhos, sempre foi proibida pela legislação eleitoral. Mas os candidatos têm o hábito de, na véspera da eleição, jogar principalmente ao redor ali das escolas. E aqui em Campinas, a gente tem registrado todas as eleições, muitos acidentes, principalmente com os idosos. Dentro da tua experiência aí como advogada eleitoral, algum candidato chegou a ser punido por causa desses santinhos? Porque o que acontece é o seguinte: ele joga aquela propaganda eleitoral, a prefeitura vem, limpa e vai para o lixão. Então, você não tem como identificá-los, né? Até quando que a gente vai ter que conviver com isso? E o que impede a fiscalização? Eu sei que tem a polícia militar, tem os próprios olheiros ali, os próprios fiscais de urnas, mas todos eles fazem. Então, parece que tem um acordo tácito entre os candidatos para poder fazer essa propaganda irregular na véspera da eleição. Rose, essa forração era um hábito não saudável antigo. A legislação eleitoral, eu diria que de uns 10 anos para cá, começou a combater fortemente em virtude desses acidentes que você mencionou. Agora, falta uma atuação, principalmente dos municípios, né, na limpeza. Como você falou, muitas vezes eles jogam na noite anterior à eleição e a prefeitura não limpa. Então, o que seria o certo? A prefeitura limpar, colher aqueles santinhos, ver de quem são aqueles santinhos e aí responsabilizar os candidatos. O que também acontece é que o sujeito, depois que vota, tem muita gente ainda que joga lixo na rua e acaba votando e jogando também, o que também propicia
esses acidentes. O que eu tenho visto, até eu tenho um caso que eu cuido aí da região de Campinas, que uma idosa caiu, quebrou o joelho, entrou com ação de indenização, ganhou em primeira instância essa ação de indenização. Eu tenho para mim que vai ser revertida no Tribunal de Justiça, porque a prova, nesse caso, do dano é absolutamente difícil. Por isso que eu oriento que os prefeitos façam a limpeza dos locais e responsabilizem administrativamente, dentro da legislação de posturas do poder de polícia administrativo, os candidatos e os partidos. Então, está faltando isso. Agora, a Justiça Eleitoral pega no pé, sim, só que a prova é difícil. Mas, se as prefeituras fizerem isso, a gente não vai ter mais esses acidentes. Agora, também tem que avisar o eleitor, porque, infelizmente, tem gente que, na hora de votar, não sabe em quem vai votar, pega um santinho no chão para votar naquela pessoa. Aquela pessoa cujo santinho está no chão é a última pessoa em que qualquer um de nós deve votar, porque ofende o meio ambiente, ofende o direito eleitoral e coloca em risco a vida das pessoas, principalmente dos idosos. Doutor, pode falar, Rosa. Posso falar? Nós também temos aqui em Campinas e na região de Campinas vários candidatos às prefeituras que têm contas reprovadas, contas municipais reprovadas, que têm problemas na justiça e que são fichas sujas. No entanto, eles acabam apresentando a candidatura e, próximo à eleição, eles trocam a candidatura e colocam alguém ali que é da confiança deles. A Justiça Eleitoral deveria ser mais rápida no julgamento desses recursos, porque nós temos casos, e tivemos casos em eleições anteriores, em que o candidato foi trocado na véspera da eleição, e isso faz com que o eleitor vote no sujeito, achando que vote no novo candidato, achando que estava votando no antigo. Onde que está o problema, a falha nessa questão brasileira de termos aí candidatos fichas sujas ainda podendo registrar as candidaturas? Hoje, o último prazo de substituição de candidato vivo é 20 dias antes da eleição. Então, o limite para substituição de candidato vivo, ficha suja, com rejeição de contas e etc., é 20 dias antes da eleição. Depois, nesses 20 dias anteriores à eleição, só é possível a substituição daquele candidato que vier a falecer. Por isso que eu falei que o limite para a substituição de candidato vivo é 20 dias antes da eleição. E o que a gente percebe, Rose, é que 20 dias antes da eleição é tempo mais que suficiente para a Justiça Eleitoral e os partidos políticos informarem a substituição. Mas a gente defende a antecipação do calendário dos registros de candidatura, porque aí a gente já ia começar a propaganda eleitoral sabendo exatamente quem estava em condições de disputar e quem não estava em condições de disputar. Esse é um aperfeiçoamento que a gente reivindica da legislação eleitoral, a antecipação do calendário do registro. Na reta final do programa do Band Eleições de hoje, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a questão de financiamento de campanha. Existem agora muitas vaquinhas eleitorais acontecendo. Essas vaquinhas virtuais, melhor dizendo, eleitorais e virtuais, elas são permitidas, elas estão dentro da lei, e um eleitor que quiser contribuir financeiramente para a campanha de um candidato, como ele deve fazer? Bom, só estão autorizadas a captar essas vaquinhas eleitorais aquelas empresas credenciadas junto ao Tribunal Superior Eleitoral. Então, o candidato que quiser fazer uso dessas vaquinhas eleitorais, ele tem que escolher uma daquelas empresas que está credenciada lá no site do Tribunal Superior Eleitoral, para que os seus eleitores possam fazer essas doações. Na prática, nessas eleições desse ano, pela falta de dinheiro por conta da pandemia, os valores arrecadados até aqui têm sido bastante baixos. O limite para doação de pessoas físicas apenas para campanhas eleitorais, pessoas jurídicas não podem doar, é de até 10% do valor declarado, o rendimento bruto declarado no ano de 2019. Quem declarar acima disso está sujeito a multa de 5 vezes o valor do
excesso? O autofinanciamento das campanhas eleitorais, ou seja, o candidato bancar a campanha do próprio bolso, está limitado a 10% do limite de gastos estabelecidos para a campanha daquele candidato pelo Tribunal Superior Eleitoral. Então, esses limites eles devem ser rigorosamente observados, sob pena de configuração do abuso do poder econômico que caça o candidato, ele sai antes da disputa. Certo, queria agradecer muito, não dá mais tempo, Rose, infelizmente nosso tempo se esgotou. Queria agradecer a presença virtual do doutor Arthur Rolo, ele que é advogado, especialista em direito eleitoral. Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço. Rose, um beijão para você e até a próxima. Até a próxima, tchau, tchau. Muito obrigado pela sua companhia, uma ótima semana e até mais.